Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Luterana de Interlagos. Hoje nós queremos trazer a reflexão que foi realizada neste último final de semana, em que nós saímos um pouco da série trienal e trazemos um tema mais contemporâneo. E neste mês de agosto, o tema é o seguinte: os vícios que não nos damos conta. Os vícios que não nos damos conta. É sempre interessante nós repassarmos o significado das palavras para compreendermos onde que nós estamos caminhando. Por isso, eu trago para vocês, como uma introdução, qual é o significado da palavra vício e também qual é o significado de uma outra palavra que está bem próxima a vício: compulsão. Vício, segundo o dicionário Oxford, é uma tendência específica para algo indecoroso ou nocivo, ou qualquer ato ou conduta por essa tendência motivada. Vício, portanto, também seria, como um segundo significado, um defeito ou imperfeição grave de pessoa ou coisa. Note, portanto, que a palavra vício, aparentemente, ela está relacionada apenas a coisas bem graves, indecorosas, que nós teríamos vergonha de declarar que fazemos parte. Já a compulsão tem a seguinte definição: imposição interna e irresistível que leva o indivíduo a realizar determinado ato ou a comportar-se de determinada maneira. Portanto, é uma imposição interna e irresistível que leva alguém a praticar um ato. Mas não diz exatamente como seria esse ato, se seria indecoroso, se seria nocivo ou se seria grave. Portanto, nós podemos compreender que a compulsão, ela descreve, de certa forma, um sujeito que tem um vício, mas normalmente ela está relacionada a alguma substância mais leve do que normalmente nos vem à mente quando nós falamos em vício. Por isso, essa primeira questão que nós podemos pensar é que quando nós falamos ou ouvimos a palavra vício, normalmente, que espécie de vício nos vem à mente? É muito provável que você tenha pensado ou tenha falado aí de vício em substâncias entorpecentes. Talvez você tenha falado do vício no álcool. E sem dúvida nenhuma, esses dois vícios são avassaladores. São capazes de acabar com a vida de um indivíduo e até mesmo com a vida da sua família. O vício em narcóticos e o vício em álcool muitas vezes leva as pessoas a serem presas, a roubarem. Muitas vezes leva as pessoas à loucura, à demência. Muitas vezes leva as pessoas ao óbito. Mas por que então falarmos de vícios que não são assim considerados tão graves? Os vícios que não nos damos conta. Qual é a razão da escolha desse tema? A verdade é que muitas vezes nós até julgamos com um certo rigor os viciados. E não é para menos. Nós vemos aí o exemplo da Cracolândia, como que isso traz prejuízos, como que isso traz problemas não apenas para o indivíduo que está viciado, mas para tudo aquilo que está ao seu redor, para um bairro, para uma rua, para comerciantes. Agora, muitas vezes nós não nos damos conta que podemos estar viciados em alguma coisa que pode estar prejudicando a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor, ainda que não seja álcool, ainda que não seja substâncias
entorpecentes. Eu trago para vocês alguns desses vícios. Talvez você se identifique com alguns desses vícios. Talvez você pense que alguém ao seu redor e até na sua casa possua algum desses vícios. Primeiro deles, celular. 1 em cada 4 jovens no mundo está viciado em celular. O Brasil é o 5º país do mundo que tem o maior número de viciados em celular. E esse comportamento viciante, ele pode estar ligado a outros problemas. Diz o estudo do King's College, que é britânico, que normalmente o vício no celular vai estar relacionado ao estresse, à tristeza, à falta de sono e a problemas de desempenho escolar. Você se considera um viciado em celular? Qual seria o padrão de alguém que estaria utilizando o celular de uma forma normal ou de alguém que já estaria se utilizando do celular como algo que o deixou viciado? Talvez algo que nós podemos pensar seria: eu consigo ficar sem estar com esse celular quantas horas por dia? Porque muitas pessoas não conseguem mais ficar sem o celular. Elas estão com o celular o tempo inteiro. Cá para nós, eu já me peguei pensando: será que eu não estou usando muito o celular? E nos últimos tempos tenho deixado ele um pouco de lado e visualizado ele apenas em alguns momentos devido ao meu trabalho. Mas a verdade é que essa ferramenta, essa tecnologia muitas vezes pode nos aprisionar. Um segundo vício que também está relacionado ao celular são as redes sociais e a internet. Em 2021, as pessoas entre 40 e 44 anos de idade passaram a maior quantidade de tempo em mídias sociais do que jovens. O Brasil, pasmem, é a 2ª nação com maior número de viciados em internet. E além dos mesmos problemas mencionados há pouco acerca do celular, nós temos um outro problema que também é muito sério relacionado às redes sociais e à internet, que é a dependência de likes. Muitas pessoas realizam postagens e ficam monitorando suas redes sociais para saberem se obteram muitos likes ou não. E isso pode nos trazer uma certa carência, uma carência de likes, e pode levar indivíduos até mesmo à depressão. Perceba que as redes sociais, elas foram confeccionadas para nos deixarem viciados e para nos deixarem o maior tempo possível envolvidos nelas. Uma que nós podemos citar, por exemplo, é aquela rede social que tem muitas imagens. E assim, à medida que nós vamos passando e vem uma imagem atrás da outra e uma imagem atrás da outra, e não tem fim isso. E nós não paramos de passar essas imagens de pessoas que nós conhecemos, de pessoas que nós não conhecemos, de influencers e de pessoas famosas. Uma outra rede social que tem vídeos curtos também costuma aprisionar muitos jovens que não saem dela. E são vídeos muitas vezes que não trazem nenhum conteúdo mais substancial, que é um mero entretenimento, que em si não vai ter um grande problema em nós termos esse entretenimento, mas que vai fazer com que a gente gaste muito tempo em tal entretenimento. Um terceiro vício que pode estar aprisionando muitas pessoas é o vício da pornografia. Cerca de 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia.
cerca de 11%. E esses são apenas aqueles que assumem consumir. E aqueles que não assumem? 76% dos homens estão envolvidos com a pornografia, enquanto que 24% de mulheres estariam envolvidos. Claro, isso aqui falando dos números, não de todos os homens, né, mas dos homens, daqueles números de pessoas envolvidas com a pornografia. 45% desses 22 milhões são casados. 76% estão na faixa de 18 a 44 anos. E o vício em pornografia afeta a saúde mental, porque deixa pessoas dependentes e querendo sempre mais, e querendo se envolver sempre em vídeos ainda mais picantes, e também afeta a saúde sexual. Muitas pessoas terão disfunções em decorrência deste vício. E para piorar a situação, se antes alguém precisava recorrer a bancas de jornal e provar que era maior de idade, hoje já não é mais necessário isso. E muitos jovens menores de idade, e até mesmo crianças, estão tendo acesso a imagens pornográficas. Portanto, este é um vício que tem aprisionado muitas pessoas, que tem acabado com casamentos, que tem afastado pessoas de amigos, de familiares, e que tem trazido depressão e muita tristeza. Um quarto vício: comidas. Mais de 70 milhões de pessoas no mundo possuem algum tipo de distúrbio alimentar. No Brasil, são cerca de 5 milhões. Bulimia, anorexia e compulsão alimentar são os principais problemas. Lembrando que bulimia e anorexia normalmente é classificado como mais um distúrbio do que propriamente um vício, mas não deixa de ser algo que as pessoas vão repetir, né? Fazendo uma pequena diferenciação. Bulimia são aquelas pessoas que têm episódios em que elas irão comer demais, depois elas vão se sentir culpadas pelo fato de terem comido muito e irão tentar lançar para fora aquilo que elas comeram. Anorexia tem um pouco a ver com bulimia, porque muitas vezes as pessoas, aquilo que elas vão comer, elas também vão querer lançar para fora. Todavia, a anorexia tem um componente adicional. É quando as pessoas sempre vão olhar para o espelho e se enxergarem como pessoas gordas, obesas, sendo que muitas vezes elas estarão abaixo do peso e ainda estarão se visualizando como pessoas acima do peso. E claro, o distúrbio alimentar da compulsão é aquele que está mais relacionado propriamente à compulsão. São muitas vezes episódios em que as pessoas elas já teriam saciado a sua fome em condições normais, mas elas vão continuar comendo e comendo e comendo, enquanto elas não estiverem satisfeitas, não relacionado à sua fome, mas relacionado a alguma carência que possuem, elas não vão parar de comer. E tais problemas, obviamente, vão afetar o corpo, vão prejudicar a saúde, não apenas trazendo obesidade, como hipertensão, como diabetes e tantos outros problemas, como também vão prejudicar a mente. Um quinto vício que está relacionado a comidas, mas é um pouco mais específico, é o vício em açúcar e doces. Perceba que muitas pessoas vão descontar no açúcar, no chocolate, quando eventualmente passarem raiva, ou quando eventualmente tiverem alguma perda, elas vão descontar em chocolate. A compulsão surge após ingerirem uma guloseima, porque o cérebro vai liberar opioides. E esses opioides são substâncias químicas naturais que dão sensação de imenso prazer. A ingestão exagerada em açúcar vai trazer problemas de saúde, como diabetes, e até mesmo problemas dentários, como cáries. Num passado não tão distante, as pessoas no mundo não eram assim tão dependentes de açúcar,
e a dentição era melhor, e a saúde humana não tinha tantos problemas como tem hoje, também problemas intestinais que o açúcar causa. Hoje, a nossa sociedade é dependente de açúcar. Grande parte dos alimentos que são produzidos pela indústria são constituídos de açúcar, refrigerantes, sucos de caixinha e tantos outros produtos têm muito açúcar, sal e gorduras. Um sexto vício ou compulsão que podemos trazer é o vício em jogos e apostas. Os jogos eletrônicos normalmente podem viciar jovens e adultos. Cerca de 3 a 4% dos gamers do mundo são viciados. Eles passam horas, dias, passam noites aficionados em um jogo. E se nós observarmos que há 60 milhões de gamers no mundo, aliás, há 60 milhões de pessoas no mundo sofrendo com este vício, podemos perceber que é um vício que atinge muitas pessoas. Talvez o seu filho, talvez um jovem próximo a você, talvez você. E um outro vício que está perturbando muitas pessoas em nosso país nos últimos anos tem sido o vício das apostas esportivas. A OMS estimou que no ano de 2016, ainda quando este vício não estava tão em voga em nosso país, houve uma perda global de cerca de 400 bilhões de dólares. Perceba como que o vício em apostas pode estar afetando muitas pessoas. E as casas esportivas sempre ganham. É aquele tipo de jogo em que as pessoas eventualmente podem ganhar um pouquinho, mas eles sempre vão estar ganhando. Um sétimo vício que talvez muitas pessoas podem pensar, mas isso é vício? E realmente pode deixar muitas pessoas viciadas, são os streamings, especialmente as séries. Há um termo em inglês conhecido como binge watching, que é o termo que designa o comportamento viciante de assistir a série de uma vez só. Pense aí com você, será que você que gosta de séries não passou uma noite sem dormir porque você tinha que concluir uma série? E se você fez isso mais de uma vez, talvez você já esteja viciado. Se você assiste séries e filmes todos os dias, talvez você já esteja viciado. E uma das plataformas aí de streamings tem um recurso, que sempre quer deixar o telespectador ligado, impregnado nele. Pois se nós não apertarmos nenhum botão, ele vai colocar o próximo vídeo sem que a gente tenha de fato escolhido que dê essa continuidade. Por vezes até algumas pessoas estão sonolentas, em um episódio, e quando acordam percebem que já começou um outro episódio. E assim nós percebemos que esse recurso também foi criado para deixar as pessoas aprisionadas naquela plataforma de streaming. Oitavo, fofoca e maledicência. Fofoca e maledicência, falar mal dos outros, isso pode ser vício? Ora, tudo aquilo que é feito com uma certa repetição pode se tornar um vício. Falar mal dos outros pode ser um indicativo de problemas de autoestima. E fofocar e falar mal dos outros fará mal para a honra das outras pessoas, atinge aí o 8º mandamento, e fará mal para nós também, porque nós estaremos perdendo o nosso tempo com coisas que não deveríamos estar perdendo, estaremos deixando de estar estudando algo, de estar crescendo em algo, de estar agregando algo para a nossa vida, para estarmos confabulando sobre a vida dos outros. Um nono vício,
trabalho, workaholic. Workaholic é um termo de origem estrangeira utilizado para designar alguém que trabalha muito e que não consegue se desligar do trabalho nunca. Ou seja, workaholics são profissionais viciados em trabalho. E eu trago para você 5 sinais que são indicativos que talvez você possa ter algum problema relacionado ao trabalho, vício em trabalho, ou talvez alguém que está próximo a você. Longas horas de trabalho sem pausa, falta de concentração em outras coisas, o sujeito só se concentra no trabalho, surgimento de problemas de saúde, porque eventualmente ele vai ter dificuldades para dormir, né? Ele vai ter depressão, ele vai ter outras situações, dores de cabeça. Insatisfação pessoal. O sujeito nunca vai estar satisfeito com o seu desempenho profissional. E problemas de relacionamento. Se ele só trabalha, ele não vai dar atenção às pessoas que estão ao seu redor. E aí, você está viciado em trabalho? Com base nesses 5 sinais, você terá essa noção se você está ou não. 10º vício, religião. Existem pessoas que possuem toque religioso, não podem sair de casa sem fazer determinado gesto, não podem sair ou entrar em algum estabelecimento sem fazer alguma coisa, sem pegar em algum amuleto, sem pensar em Deus, ou enfim. Perceba que pensar em Deus, crer, ser cristão é algo salutar, saudável para a nossa vida, mas isso também pode se tornar um amuleto, uma espécie de ansiedade que vai nos causar, né? E também nós poderemos ter problema aqui relacionado ao fanatismo religioso. Haverá pessoas que estarão a todo momento pensando na sua religião e estarão deixando de fazer outras coisas, de se relacionar com outras pessoas que não sejam de sua religião, se tornarão fanáticos. Jesus deseja discípulos que o sigam e nós devemos ser seguidores de Cristo. Por outro lado, Jesus não deseja que sejamos fanáticos. Outros vícios que eu vou apenas citar aqui, mas que também podem trazer grandes prejuízos para a nossa vida. Remédios. Pessoas hipocondríacas, que têm mania de doença, que sempre estão com dor em algum lugar, que têm uma verdadeira farmácia em sua casa, elas podem se viciar em remédios. Pessoas viciadas em mentira, são os mitomaníacos. Muitas vezes elas inventam tantas histórias que elas sequer conseguem fazer uma diferença entre a verdade e a mentira. Cleptomaníacos, pessoas que estão aí viciadas em tirar algo de alguém, em furtar. Já é um vício muito sério que pode levar pessoas à prisão. Pessoas viciadas em grupos anônimos, querem sempre participar de algum grupo anônimo. Eu lembro daquele filme Clube da Luta que mostra isso, né? Que há 2 pessoas que estão sempre indo em vários grupos anônimos e até se encontrando nesses grupos, mesmo que elas não tenham problemas em si relacionados à participação naqueles grupos, né? Grupos anônimos são grupos como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e tantos outros grupos. Sexo. Há pessoas que podem se viciar em sexo e quanto mais fizerem, mais irão desejar fazer. E não haverá limites. E isso também trará prejuízos físicos, porque o nosso corpo não está projetado para fazer sexo o tempo inteiro. Prejuízos mentais. Futebol. Tem pessoas que só falam de futebol, que vão em todos os jogos do time, que ficam cantando todo o tempo aqueles cânticos que são até idólatras, né? Já perceberam como os cânticos de torcida são idólatras? O meu time é a única coisa que eu tenho, ele é o todo-poderoso, ele faz tudo por mim, a minha vida é ele. São cânticos que o cristão em si não deveria sequer fazer, porque quem é todo-poderoso, quem é a minha vida, quem faz tudo por mim, não é meu time, mas é o meu Senhor. Adrenalina.
Pessoas que são viciadas em estarem correndo risco, querem pular de bungee jump, querem saltar de paraquedas e a todo momento querem colocar a sua vida em risco. São vícios, hein? São muitas coisas, eu sei. O vídeo aí já está chegando num tempo avançado. E talvez você pense com você deixou de citar algum vício aí, viu, pastor? Porque são tantas coisas. E aí? Será que podemos estar viciados em algo que foi citado e nós não nos damos conta? Como nós podemos saber disso? Como você pode saber se você está viciado em algo que foi falado aqui ou em outra coisa ou não? Normalmente isso vai estar relacionado com a frequência que nós fazemos uso de algo, né? Se nós precisamos fazer uso de algo o tempo inteiro, ou pelo menos uma vez ao dia, e não podemos ficar um dia sem, o sinal de alerta já deve ser ligado. E uma segunda questão é quando algo está nos prejudicando. O sinal de alerta deve ser ligado mais ainda. Normalmente os vícios vão nos trazer prejuízos. Primeiro, prejuízo para a nossa saúde física. Por exemplo, a compulsão alimentar, o problema com açúcar, a pornografia, vai nos trazer problemas físicos, vai nos trazer problemas mentais. E problemas emocionais. Também haverá grandes prejuízos com o celular, com as redes sociais e a internet, com jogos e apostas, com o trabalho, com a fofoca. Tudo isso vai nos trazer prejuízos emocionais, prejuízos de relacionamento, porque nós teremos dificuldades, problemas em nossos relacionamentos. Prejuízos em nossa saúde espiritual. Por exemplo, o vício em religião. Muitas vezes o fulano vai estar focado na religião, mas não vai estar focado em Deus, não vai estar focado em Jesus. E todos os outros vícios, muitas vezes, vai também nos trazer prejuízos espirituais. Por quê? No final das contas, todos os vícios são idolatrias. Porque Lutero afirmou, tudo aquilo que prende o teu coração e a tua mente é o teu Deus. Então, se nós colocamos alguma coisa acima de tudo e de todos, nós não apenas estamos nos viciando em algo, como estamos idolatrando algo. Prejuízos financeiros. Quantos desses vícios podem nos tirar os nossos recursos e até fazer com que a gente tire os recursos de familiares, de pessoas que estão ao nosso redor e que precisam da nossa ajuda? Tem um texto bíblico que diz assim, lá em Provérbios 23, versículos 19 a 21. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Claro que o nosso assunto hoje são outros vícios, não tanto relacionados à bebida, mas à comida e a tantas outras coisas que foram citadas aqui. Mas percebam que muitas vezes quando nós vemos alguém maltrapilho, em dificuldade, sem teto, muitas vezes, não necessariamente em todas as oportunidades, mas muitas vezes, aquele sujeito chegou àquela situação devido a algum vício. Agora, por que será que alguém se vicia em algo? Já parou para pensar nisso? Por que nós podemos nos viciar em algo? Normalmente, o vício vai estar relacionado a todo o nosso ser. Nós não somos seres apenas espirituais. Nós não somos seres apenas físicos. Nós não somos seres apenas mentais. Nós somos tudo isso. Por isso, cada parte de nós vai ter alguma carência, alguma dificuldade que vai nos levar ao vício. Por exemplo, razões físicas para alguém se viciar, normalmente conhecidas como razões neurológicas. De alguma forma, a substância ou a prática afetou o sistema de busca e recompensa do nosso cérebro,
seja através dos neurotransmissores ou por alteração hormonal ou até mesmo lesão. E aí o que isso vai nos afetar? Vai fazer com que a gente perca a nossa noção de que aquilo está sendo demais, né? E vai nos levar à compulsão, quer dizer, a vontade em nós vai ser muito maior de praticar determinado ato e nós não vamos ter forças sozinhos para lutar contra aquilo. Razões emocionais. Como o vício trabalha pelo sistema de recompensa, nós procuramos substituir algo que queríamos e não podemos ter por alguma compulsão. Então, a compulsão em comida, a compulsão em açúcar, a pornografia, o vício em celular, na verdade vai estar substituindo uma carência que nós temos e que nós não conseguimos suprir da forma correta. Razões espirituais. Nós nos viciamos devido ao pecado, como eu disse a vocês, especialmente ao pecado da idolatria. E quando nós vivemos o contrário do que diz o Salmo 56, versículo 13, que diz: ó Deus, eu ando na tua presença, eu ando na tua luz. Se nós não estamos na presença de Deus, se nós não estamos andando na luz de Deus, especialmente tendo contato com a sua palavra, com os seus sacramentos, estaremos mais suscetíveis a vícios. Porque a grande necessidade humana não é nada que existe neste mundo, nesta vida, mas é Deus. Só Deus pode suprir o nosso vazio. Mas nós nos enganamos pensando que outras coisas podem suprir este vazio. Como podemos combater um vício? Se da mesma forma que nós nos viciamos devido às carências que afetam o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito, da mesma forma devemos combater esses vícios nesses três caminhos, indo por esses três caminhos. Fisicamente, muitas vezes alguém precisará de tratamento médico, de medicamentos. É claro que não pode se viciar nesses medicamentos, mas muitas vezes sem medicamentos alguém não vai deixar um vício. Porque, como nós vimos antes, estará afetando os seus sensores neurológicos e nós não teremos forças para lutar contra esse vício. Ajuda psicológica e emocional. O sujeito vai precisar de terapia. E aí ele vai, por meio da terapia, procurar enxergar quais são as lacunas, quais são os vazios que ele está tentando suprir com determinado vício. Necessitaremos de ajuda espiritual. Se nos programas de 12 passos, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, um dos 12 passos será a assistência, o auxílio espiritual, seja ele qual for, é evidente que nos vícios que nós não nos damos conta não será diferente. E uma dica preciosa que nós podemos retirar do texto de 1 Coríntios 6, versículo 12, diz o seguinte: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Uma dica preciosa é evitarmos coisas que podem nos escravizar. E se pudermos, sequer experimentarmos, sequer iniciar, porque muitas vezes o início vai desencadear todo o vício restante, que vai ser muito mais difícil de lutarmos contra. Cristo recomendou algo importante aos seus discípulos quando ele estava no jardim do Getsêmani, prestes a ser entregue, preso e ser morto, crucificado. Ele disse aos seus discípulos, vigiem e orem, para que não sejam tentados, quando eles estavam dispersos, quando eles estavam sonolentos, quando eles não estavam atentos para qualquer pessoa que se aproximasse do grupo e de Jesus. Se não está especificamente nesse contexto, mas nós podemos utilizar essas mesmas palavras de Cristo para combater os vícios. Estejam atentos, vigiem e orem. E mesmo que você não esteja viciado, lembre de um outro texto,
aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Busque o auxílio de Deus, esteja sempre em contato com Ele, e Ele irá suprir a sua maior carência, e você estará muito menos suscetível a qualquer espécie de vício. Por isso, como conclusão, eu trago 3 importantes caminhos que nós devemos seguir. Primeiro, diante de tudo isso, analise se você tem algum vício ou alguma tendência a um destes vícios. E não pense que eles sejam inofensivos ou porque eles são menos graves do que eventualmente o vício em entorpecentes ou em álcool. São vícios muito sérios. São vícios que de fato podem nos prejudicar e prejudicar aqueles que estão ao nosso redor. Busque ajuda. Ninguém irá estar viciado em algo e irá conseguir sair disso por si mesmo. Vai precisar de ajuda, de grupos, de terapia, de medicamentos, especialmente da ajuda de Deus. E lembre-se, um terceiro e último recado: você não está sozinho. Deus está com você em todas as lutas que você tem que passar. Ele não o deixa desamparado. Você também pode buscar ajuda de outras pessoas. E até mesmo ajuda espiritual, ajuda de um pastor, ajuda de uma igreja. Eu espero que este vídeo tenha sido bom e oportuno para a sua vida, para a vida daqueles que estão ao seu redor. Se você tem algum problema de vício, procure tratamento. Se alguém que está ao seu redor está viciado em algo, tente ajudá-lo. E assim a sua vida, a vida do seu, será muito melhor se em algum destes vícios ou de outro vício que aqui não foi mencionado. Fique na paz do Senhor, continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe, ative o sininho de notificações e continue seguindo a todos nós, acompanhando os nossos vídeos. Fique em paz, uma abençoada semana para você.